Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Iremos fazer hoje a nossa devocional, a nossa leitura, a nossa adoração ao nosso Deus, lendo o capítulo 78 do livro de Salmos, amém? Convidamos o Espírito Santo que vem estar aqui para nos dar direção, discernimento, sabedoria, entendimento, e que em nome de Jesus Cristo, todo espírito que não seja de Deus, que seja anulado e cancelado agora em nome de Jesus. Todo impedimento caia por terra, todo laço do inimigo, e que nós possamos adorar o nosso Deus, e que toda honra e toda glória seja dada somente a Ele, porque tudo será para Ele, por Ele, todas as coisas. Amém? Vamos lá. A providência divina na misericórdia do seu povo. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos cantaram nossos pais, não o encobriremos aos filhos. Cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho a Jacó. Olha, nós estamos lendo Jacó lá em Gênesis, nós estamos já no 32, parece. Gente, é maravilha. Jacó, Raquel, Isaac, pai dele, Esaú, seu irmão, né? Foi tremenda a situação lá. Instituiu uma lei em Israel e ordenou nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não há de nascer, levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Olha como é que é tremendo, gente. Vou fazer uma pausa aqui. Nós estamos lendo justamente essa parte lá do livro de Gênesis, que inclusive está falando a respeito das descendências, né? Está aqui a questão das tribos de Judá. Passa lá que vocês vão ver que é maravilhoso. Deus está no controle de tudo. As coisas estão, como diz aqui, os enigmas estão sendo publicados para nós. Amém? Então vamos lá de novo. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez ou referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Os que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus. Presta atenção nesse salmo, gente. Ele é tremendo, hein? Poucas pessoas, eu acho que leram esse salmo. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram das suas obras, das maravilhas que lhe mostravam. 12. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoá. Dividiu o mar e fê-lo seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem durante a noite, como um clarão de fogo. Olha para vocês verem, a gente está falando aqui da travessia lá de Moisés, que Deus, né, fazia nuvem de fogo à noite, à noite, e uma nuvem para guiar de dia, né? Nós já falamos sobre isso. O negócio está forte. No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos.
Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Está contando a história aqui, ó. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra eles e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Está falando aqui, gente, que Deus livrou o povo. Né? Vocês conhecem a história? Deus foi lá, deu a terra, falou da terra prometida, destinou Moisés para poder que fizesse isso. Mesmo assim, né, tem coisa na vida da gente, um dia nós vamos falar mais sobre isso, demora 40 anos no deserto. Se vocês olharem a distância que eles tinham percorrido, se eles andassem 100 metros por dia, 1 quilômetro por dia, não ia demorar 40 anos. Mas o que significa isso? É a teimosia do homem. Então, tem muita coisa que nós precisamos de ser tratados para conseguir algumas coisas que Deus nos promete. Tem situações que a promessa será cumprida independente da sua situação, e tem outra que são condições, né? Então, esse povo aqui, mesmo Deus guiando ele, esse povo que somos nós também no dia a dia, mesmo Deus dando direção, dando isso, dando aquilo, o ser humano acaba sendo corrupto, sendo terrível, e aí começa a afastar de Deus, né? Vamos lá no 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Você lembra das codornas, né? De tudo. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Aí desafiando a Deus. Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Olha. Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Então, quando você desafiar Deus, ele vai ficar indignado. Acendeu fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então, Deus fica indignado também com essa teimosia aí. 23. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Gente, eu estou lendo o livro de Salmos, tá? Eu não estou lendo o livro de Gênesis, não. E nem o livro de Êxodo. Tá bem? Olha para você ver que tremendo, hein? O Davi está pegando aqui, né? O salmista está pegando aqui. Salmo de Asaf, né? Está pegando aqui o exemplo que daquela época foi cometido erradamente pelo povo lá, né? mais antigo do que ele, né? Dos antepassados, para tomar como exemplo o que eles erraram, o que eles acertaram. Agora olha para você ver uma coisa, nós temos a oportunidade de pegar o início, pegar o meio, e nós estamos já para o fim. Então nós não precisamos de cometer os mesmos erros, não. Aprender com o erro dos outros tem hora que é melhor, né? Que é o conselho, do que doer na própria carne, doer na própria pele. Tem coisa que nós vamos ter que doer mesmo para mudar. Tem coisa que dá para você ouvir, né? Ouvir, ver os exemplos aqui. Então não vão deixar Deus indignado, não vão fazer essas mesmas coisas, não. Amém? Então vamos lá. 25. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou eles comida farta. É o maná, né, gente? Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia do mar. Fê-los cair no meio de arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer. Quando parece esse então aqui na Bíblia, né? O então e o porém de Deus. Aí, ó, já vem um porém agora. Pois lhe fez como desejava. Vou ler o anterior, 29. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejava. Porém, não reprimiram o apetite,
tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os meus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos procuravam a Deus. Aquele ciclo, né? Recebe a bênção, aí afasta de Deus, aí depois fica na pior, depois vem buscar Deus de novo, aí depois recebe a bênção, e aí fica assim. É o ciclo da ignorância, vamos falar assim, do ignorância de coração, né? Falta de amor, falta de graça, o ciclo da falta de graça, vamos falar assim. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com eles, nem foram fiéis à sua aliança. É a questão da fé, né? A fé é lançada, nós lemos lá em Mateus, lançada às vezes numa boa terra, perto das pedras, perto dos espinhos. Aí quando chega a prova que, aí então faz uma aliança com Deus, mas aquela aliança assim com um fio, né? Que é só por um lado. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade. Não destrói antes, muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Tá vendo, gente? Tudo isso que está acontecendo hoje, essas blasfêmias que estão acontecendo hoje no mundo, né? Que foram feitas aí em carnavais, que estão sendo feitas, que estão indo contra os princípios de Deus, né? Já que tem que falar, vamos falar. Eu não estou nem aí para poder deixar de falar desse povo sem graça, não, porque eles estão muito sem graça e pronto. Então vamos lá. Deus é misericordioso e perdoa a iniquidade, e não destrói antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Então assim, você acha que Deus não está vendo esse povo, né? Ou nós mesmos, vamos falar nós, às vezes fazendo coisas que não agradam o coração dele, e ele não está vendo que uma hora isso aí ele vai ter que agir? Ele está dando oportunidade. Gente que está fazendo, né? Não estou acusando, eu não estou aqui acusando, eu estou falando, é porque nós como cristãos e como querendo andar com Deus e servir a Deus, ficamos um pouco até, né, lá no íntimo, fala assim, meu Deus, está sendo um pouco até injusto, nós estamos dedicando a Deus e tudo, né? Assim, não é que é essa a forma certa, mas não parece? A pessoa às vezes tem um compromisso com Deus, e vai orando, e vai rezando, vai buscando, tenta levar uma vida santa, tenta levar uma vida assim, de adoração a Deus, né? Quando a pessoa abre mão de determinada coisa, né, para servir a Deus, e aí lá no outro cenário está o povo pulando, gritando, fazendo festa, fazendo coisa que desagrada. Não estou falando que festa é ruim não, tá? Estou falando assim, coisas que desagradam o coração de Deus, adoração a outros deuses, né, fazendo carnaval, fazendo mentira para o povo, que uma hora pode trabalhar, outra hora não pode trabalhar, aí antes do carnaval pode, depois não pode, aí fica essa coisa. Gente, hoje, eu vou colocar aqui a data, 28 de novembro, domingo, estou aqui 11h20 da manhã, vim aqui para falar essa palavra, Deus está me incomodando, saí lá da minha casa e vim aqui. Olha só para vocês verem, domingo 28 de novembro de 2021. O pessoal está brincando, a situação ela está ficando, a Bíblia fala dos cavaleiros apocalípticos,
certo? Existe o da fome, o da guerra e tudo. Os nossos tempos agora são os tempos finais, ou o início para o cristão de uma vida eterna, que é a hora que Jesus vai voltar para nos resgatar. Então, essas situações, elas irão acontecer, por mais que ore, né, fala que não vão acontecer, que é isso, está escrito que vai acontecer. Até Jesus, quando ele tinha um propósito, que foi orar no Getsemane, que, né, passou determinada situação, ele pediu a Deus: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então o que está acontecendo? Não adianta achar que é porque Deus é ruim, as coisas irão acontecer, tá certo? Agora, o que nós precisamos de entender é aonde está a nossa salvação, o nosso olhar, a nossa esperança, né? A maioria dos cristãos, eles não morreram assim, não, foram perseguidos. Então vocês estão achando que o negócio vai ficar nessa coisa? Eu não estou aqui falando de teoria de conspiração, não é nada disso, não, estou falando de fato real, que aquilo que falava que era teoria hoje está acontecendo. Agora, existe duas formas de você gostar ou não, certo? Uma é eu estar te falando, nós estamos mostrando uma situação para que você alerte. Olha, está tendo um buraco ali, a ponte está quebrada, se você for lá, você vai cair. Não é que eu estou te dando má notícia, eu estou te avisando para você não ir. Agora, se você achando que eu estou te dando má notícia, segue em frente. E aí depois pode ser que dê tempo de você levantar de novo. Aí você vai lembrar, né? Então eu estou falando, às vezes a gente avisa por amor, não é para fazer terrorismo com as pessoas, para poder falar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, proibição não. Deus não é de proibir, Deus é de alertar. Está falando aqui, ó, que ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá as largas a sua indignação. Ele alerta. Então Deus está alertando, está alertando, está alertando. Você acha que vai dar certo ficar esse povo aí brincando, né? Papai Noel com Papai Noel com Mamãe Noel, que já não tem, que Noel aí, se vocês souberem, é outra coisa, né? Não vai dar certo, né? Então, desculpa aí, mas eu não posso ser omisso a isso, não vou ser omisso. A lei de Deus aqui é diferente, correto? Essa lei que foi criada por homem, quem é um homem para passar pela lei de Deus? Eu não vou ser omisso a isso, não vou, tá certo? Vocês me perdoam, mas eu tenho que falar. Eu não vou, enfim, pode falar o que for, mas o sistema aqui é bruto, tem que ser bruto, tá? Não pode ser moleza, não, porque senão aí é politicagem, e nós não vamos fazer isso com as coisas de Deus, não. Amém? Me perdoam, tá? Me perdoe. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão os provocaram. 41. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele num dia em que o resgatou o adversário, de como no Egito operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoar, e converteu em sangue os rios deles. Aqui está falando das pragas que foram lançadas no Egito, né, gente? Para liberar o povo que vivia na escravidão e depois ainda reclamou. E converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes da corrente das águas não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que o devorassem, e rãs que o destruíssem. Entregou às lavras as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra ele destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada, entregou a Saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação, calamidade, legião de anjos, portadores de males. Deus livre e cursa a sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida
pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-se com segurança e não temeram, e ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Está falando isso aqui tudo lá em Êxodo, né? Da presença, 55, tá, gente? Da presença deles expulsou as nações cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo. Tentaram ao Deus Altíssimo. Depois que tudo que Deus fez, que deu sinal, que ainda tentaram. E a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleviosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e os incitaram a zelos com as suas imagens e esculturas. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Israel é o povo aqui de Deus, nós somos o povo de Deus. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as duas donzelas. Não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes a seus adversários, lhe comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. A tribo de Efraim aí, ó. Escolheu antes a tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou a... Vocês lembram dessa música? Então vamos lá. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável com os céus e firme como a terra, e fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias. Agora, olha para você ver, está aqui, estou fazendo um resumo da Bíblia. Até, né? Até essa época aqui, ó. Agora já estamos lá em Davi, né? Que foi escolhido porque Saul estava fazendo coisas que não estavam agradando o coração de Deus, né? Então, vou acabar aqui. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para que se o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança, e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com as mãos precavidas. Amém? Pessoal, vocês me perdoam, tá? A minha forma, às vezes, de ler, de, às vezes, falar algumas coisas no meio do caminho, mas, assim, vocês desculpem eu falar a verdade, tá? E é bom que a internet está aí para todo mundo. Quem gostar, compartilha. Quem gostar, continua. Quem não gostar, procura outro que vai massagear seu ego aí, porque eu não vou aqui massagear ego de ninguém se tiver fora do que Deus falar comigo na hora. Vocês me perdoam. E não é falta de amor, pelo contrário. Deus ama o filho, né? Corrige o filho que ama, não é assim? Então tem hora que tem umas coisas que vai ter que falar, não vai ser só caixinha de promessa, né? Deus vai prover, seu maná vai prover e tal, tá, mas tem condição, né? Nós estamos andando numa situação que nós estamos deixando Deus indignado, né? Essa situação aqui, igual por exemplo, vocês verem que Deus
Sempre Deus está dando oportunidade à humanidade, ao ser humano. Foi lá né, eu vou falar até aqui de certa forma, mas, por exemplo, foi lá com Adão e Eva. Adão teve a capacidade de falar assim, foi a mulher que tu me destes. Poxa, parece que Deus errou. Sempre nós somos covardes de falar isso. Depois, veio lá mais para frente, né, aí começa a situação, Caim, Abel, com os pecados, com aquela coisa do ser humano, de inveja, né? O cara não faz por onde, ele está de inveja do outro, aí acaba fazendo situações. Depois vem situação de Noé, né? Que foi, inclusive, Deus andou com Deus. Depois veio a situação lá da terra de Sodoma e Gomorra, que teve que ser destruída, né? Na época de Noé, antes fez lá a arca, para poder dar mais uma oportunidade para o povo de Deus. Deus quer um povo escolhido. Depois teve outras situações para frente. Depois veio, né, do José lá quando estava, pegou mais uma turma para não misturar. Depois, né, até Davi aqui, quando tirou um rei de Saul, porque ele não estava fazendo as coisas conforme o coração de Deus, estava idolatrando outros ídolos, né? Assim, outros deuses, na verdade, que não é Deus, do Deus supremo, o soberano. Então, e aí? Vocês acham que isso não vai ter fim, não? Não vai ficar desse jeito? Deus não vai ficar indignado, não? Está mostrando aqui. Então, isso aqui, eu não estou falando de uma forma assim para a gente ter medo. Eu estou falando para vocês o seguinte. Fica feliz, eu vou falar para vocês um testemunho aqui, o seguinte, eu já tive fase na minha vida que eu fiquei revoltado, certo? Revoltado com essa situação. Por quê? Porque a gente tenta buscar Deus e tudo, e aí você vê aí fora, vamos dizer, o que o povo está fazendo, e aí fica parecendo até que a gente está sendo injustiçado. Está aqui, parece que Deus às vezes não ouve a gente, né? E aí você vê a pessoa fazendo coisa errada, e você às vezes em outra direção, e parece que o outro está melhor do que você. Mas aí Deus mostra a verdade. Depois tem fase na vida da gente que a gente chega e vê também que dá um desânimo, porque você vê que está tudo corrompido. E a gente não consegue mudar a situação. Você vê um buraco na rua, você pega e fala assim, puxa vida, tem que ligar lá para o cara para poder resolver o negócio do buraco. Aí o cara, ao invés dele pegar e resolver, ele pega e te dá trabalho. Quer que você tira foto, mede o buraco, vê que dia que manda um comprovante, tira uma selfie para comprovar, que é um serviço dele. Esse dia mesmo eu fui fazer um negócio aí, o cara, eu falei assim, meu amigo, você me perdoa, mas isso aí não é serviço meu não, eu estou te avisando desse problema que está acontecendo na rua. Agora, você quer eu sei que está ganhando para isso, agora você quer que eu vou lá, tiro foto, gasto meu tempo, gasto gasolina, meço para você, passo uma comprovação de uma coisa que é vocês que tinham que ter, que nem era para ter acontecido, porque vocês estão aí para resolver, né? É igual eu falo, funcionário público e servidor público, ele está para servir o público, não para ser servido, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente que gosta de ficar, escorado. Desculpa. Então serve, você que é servidor público, serve, não vai contra o sistema, passa na rua, confere o buraco, tira foto, vai lá, faz o seu serviço, não deixa pra gente ficar falando não, né? Então vamos lá. Aí entra aqui numa outra situação, que aí a gente começa a falar assim, puxa vida, não tem jeito, esse mundo não tem jeito, esse mundo está complicado. Só que aí eu falo para vocês agora, essa nova fase, certo? A nova fase é o seguinte, é uma fase de esperança. Por quê? Aí agora eu vou falar para vocês que essa revolta, isso tudo foi importante, porque a gente fica procurando uma solução. E eu vou falar para vocês que a solução está aqui, ó. A solução está aqui. Sabe por que a solução está aqui? Porque tudo isso já aconteceu, só que de outra forma. Tudo isso já aconteceu. Porém, então, das outras vezes, nós tivemos essa oportunidade, nós estávamos aqui agora. Dessa vez agora não vai ter oportunidade mais não.
Jesus está chegando, ele não está voltando, ele já está chegando, certo? Sabe quando você fala assim, né, você está esperando uma pessoa que está em outra cidade, né? Aí você fala assim, e aí, você tá vindo? Tô vindo. Então eles falaram que Jesus está vindo. Aonde você já está? Não, já estou pertinho, já estou chegando, né? Assim, o cara tá, às vezes, já entrou na cidade, ou já entrou no quarteirão, já entrou no seu bairro, já estou chegando, já estou aqui na esquina. Então Jesus já está chegando. Ele não está vindo, saindo lá de outro estado, de outro país e vindo até a sua casa. Não. Ele já está chegando, ele já está à porta. Eis que há, não é assim? Fala. Então, ele já está chegando. Só que essa situação agora, ela faz uma diferença aqui, ó, do antes e para agora. Por quê? Tem as promessas de Deus. A gente viu que do jeito que está, não vai ficar, porque Deus já indignou com outras coisas e está indignado de novo. Só que agora ele já avisou o que ele ia fazer. Eu vou trazer o meu Jesus, ele deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, ele vai nos tirar esse povo escolhido para o céu. Vamos falar assim, para ficar mais fácil, certo? E aí, o que acontece? Essas outras pessoas vão ficar aqui entre eles. Então, ao invés dele pegar, né, vamos pensar, igual lá na Arca de Noé. Ele criou uma arca, colocou o povo ali e os outros foram aniquilados, porque estava difícil. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o povo e deixar o povo aí que não quer. Aí vai passar para os tempos. Né? Que aí entra situações que a gente já está vendo que está acontecendo, clamores de paz, clamores de guerra, clamores disso, fome, pororô, já está aqui, já está chegando. Você não está escutando, não? Você já viu o que cachorro, quando a pessoa está chegando, ela começa até a latir, que você não está vendo, mas você não está vendo os sinais, não? Vocês já tiveram algum cachorro assim? Né? Que às vezes quando você está lá na esquina, aí o cachorro late, aí você fala assim, ó, fulano tá chegando. Por quê? Ah, porque o cachorro já tá latindo, ou o passarinho, ou o bicho, porque ele tá bem sensível. Vocês não estão sensíveis aí de ver que Jesus já está chegando. Não, ele não tá vindo, não, ele já está chegando. Tá aqui. Então, o que agora essa fase é que nós precisamos realmente voltar para Deus, clamar, arrepender dos maus caminhos, a gente tentar viver uma vida de santidade, pedir a Deus para que nos liberte de qualquer vício, de qualquer situação que não agrada o coração dele, que quebrante os nossos corações, que nós venhamos amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus. É isso que nós precisamos. Mudar o mundo nós não vamos mudar, não. Não vamos. Isso eu garanto para vocês. E essa situação aí que não tem lógica, quem já estudou engenharia, direito, estudou matemática, estudou português, estudou isso, o que a gente está vendo aí tem alguma lógica, né? Ou outra situação? Não tem lógica humana. A pessoa sabe como é que faz e não faz, né? A pessoa sabe fazer o bolo e não faz por quê? Porque tem que pagar mais caro. Faz um bolo aí, né? Assim, essas situações governamentais que estão acontecendo. Quantas vezes os hospitais ficaram lotados de gente? Igual eu estou vendo um canal do moço aí, ele vai lá no Rio de Janeiro, o cara vai lá, os médicos estão dormindo no horário de serviço. Né? Melhor ganhar dormindo, né? Não é verdade? E o povo está lá clamando. Aí você pensa numa situação, você fala assim, não, isso aí é normal. Não, aí você vai olhar, aí o povo pega e fala assim, não, isso é normal, isso é todo dia assim. Peraí, mas aí você saiu fora do certo. Poxa, o cara tá ali, pago para atender a comunidade, o cara tá lá dormindo. E o povo tá lá clamando. Então tem muito, não é assim? Você vê uma situação na rua, um buraco lá de todo tamanho que o povo não conserta. Né? E várias outras coisas aí que a gente tem visto todos os dias, que parece assim, que nós somos parece que a cabeça da gente a inteligência está ao contrário, né? Porque está demais, né? Então nós precisamos realmente agora ficar, já preparar para a chegada de Jesus, certo? Nós já temos que preparar. Ele está chegando. É assim, quando a pessoa às vezes está numa cidade muito longe, né? Ele fala, eu estou indo para aí. Você ainda dá tempo de arrumar a casa, né? De botar alguma coisa no lugar. Ah, não, amanhã eu vou daqui lá, é umas 10 horas ainda. Eu vou esperar um tiquinho,
Não é assim? Eu vou esperar, então eu vou dar uma cochilada aqui, tu. Agora ele já está na esquina. Então, meu filho, se você tiver alguma coisa aí para arrumar, você arruma rápido, sua casa, você vai lá, pede perdão quem que você não perdoou, dá aí e fica prontinho, porque qualquer hora, ó, Maranata, ó, vem Jesus. Amém? Me perdoe, mas a glória é para Deus.